Mateus 22, é marcado por uma série de eventos, onde Jesus conta a parábola do banquete de casamento, responde a várias perguntas desafiadoras, feitas pelos fariseus e saduceus, e apresenta o grande mandamento. Jesus continua revelando a verdadeira natureza do reino dos céus, enquanto expõe a hipocrisia dos líderes religiosos. Jesus conta a parábola de um rei, que organizou um grande banquete de casamento para seu filho. Ele enviou seus servos para chamar os convidados, mas muitos recusaram o convite, e maltrataram os servos. O rei então destruiu os assassinos, e suas cidades. O rei, então, enviou seus servos às ruas, para convidar todos que encontrassem, bons e maus, para o banquete. A sala ficou cheia, mas o rei notou um homem que não estava vestido adequadamente para o casamento, e o expulsou. A mensagem central desta parábola é sobre o convite universal de Deus para o seu reino. Muitos são chamados, mas somente os que estão preparados e dispostos a viver segundo os padrões de Deus serão escolhidos. O banquete representa o reino dos céus, e o traje inadequado simboliza a falta de arrependimento e transformação. Os fariseus tentam armar uma cilada para Jesus, perguntando se é lícito pagar tributo a César. Eles esperam que ele se comprometa ao dizer sim, agradando Roma, mas ofendendo os judeus, ou não, causando problemas com as autoridades romanas. Jesus pede uma moeda e pergunta: de quem é a imagem nela? Eles respondem que é de César, e Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta magistral evita a armadilha, e ensina que os seguidores de Deus devem cumprir suas obrigações civis, sem comprometer sua lealdade a Deus. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, perguntam a Jesus sobre um cenário fictício: uma mulher que casou com 7 irmãos, cada um morrendo, sem deixar descendência. De quem ela será esposa na ressurreição? Jesus responde que no reino dos céus não haverá casamento, e que os ressuscitados serão como anjos. Ele também corrige a falta de compreensão dos saduceus sobre a ressurreição, lembrando-lhes que Deus é Deus de vivos, e não de mortos, referindo-se a Abraão, Isaque e Jacó, como vivos em Deus. Este diálogo expõe a falta de entendimento dos saduceus sobre a natureza da vida eterna e a promessa de ressurreição. Os fariseus, tentando mais uma vez testar Jesus, perguntam: qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele afirma que toda a lei e os profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Jesus resume todo o ensino da lei mosaica em amor a Deus e amor ao próximo, revelando a essência do que significa viver de acordo com o reino de Deus. Jesus faz uma pergunta aos fariseus sobre o Messias, perguntando de quem o Cristo é filho. Eles respondem que é filho de Davi. Jesus, então, cita o Salmo 110, onde Davi chama o Messias de Senhor, e pergunta como o Messias pode ser ao mesmo tempo filho e Senhor de Davi. Os fariseus ficam silenciados, sem resposta para a profundidade da pergunta de Jesus. A questão visa mostrar que o Messias não é apenas um descendente humano de Davi, mas também tem uma natureza divina, algo que os líderes religiosos não compreendiam completamente. Parábola das bodas. Essa parábola revela que o reino de Deus é aberto a todos, mas exige preparação e transformação. Não basta ser convidado, é necessário estar pronto para participar da festa do rei. Dai a César o que é de César. Jesus ensina que devemos cumprir nossas responsabilidades civis, mas que nossa lealdade suprema é a Deus. Esse equilíbrio entre dever cívico e espiritual é crucial. Ressurreição e vida eterna. Jesus corrige os saduceus, ensinando que a vida eterna não será uma simples continuação da vida terrena,
mas uma realidade totalmente nova, livre das limitações humanas. O grande mandamento. Jesus simplifica toda a lei de Moisés em 2 mandamentos essenciais: amar a Deus e amar ao próximo. Esses princípios fundamentais são a chave para viver em obediência a Deus. Messias divino. Ao silenciar os fariseus, Jesus revela que o Messias é mais do que um descendente humano de Davi. Ele é o Senhor, exaltado por Deus, e seu reino vai além das expectativas terrenas. Mateus 22 apresenta um forte confronto entre Jesus e os líderes religiosos, ao mesmo tempo que revela a verdadeira natureza do reino de Deus. As parábolas, os desafios e os ensinamentos de Jesus deixam claro que fé, amor e arrependimento são essenciais para entrar no reino, e que as falsas concepções dos líderes religiosos serão expostas pela verdade do Evangelho.